Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Hoje nós iremos estudar porcentagem em matemática financeira. O assunto será aumentos e descontos sucessivos e taxa acumulada. Você conhece este assunto? Eu estou ensinando do nível mais fácil até o mais complexo, no passo a passo. Acompanhe o canal. Para estudar aumentos e descontos sucessivos, eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo. Assim fica bem mais fácil de entender. Vamos considerar a seguinte situação. O preço de um produto, então nós temos aqui um produto. Ele sofreu um aumento de 8% e logo em seguida ele foi reajustado em 12%. Qual é a pergunta? Se você somar 8 com 12%, daria 20%. Então, aumentar em 20% equivale a aplicar esses dois aumentos sucessivos? O que você acha? Se o produto ele aumentou 8% e logo em seguida 12%, somando 8% com 12%, daria 20%, certo? Mas a pergunta é, aumentar em 20% equivale a aplicar esses dois aumentos sucessivos? Você acha que está correto isso? Vamos entender o problema. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que este produto, ele custa R$100 e vamos calcular agora os aumentos sucessivos. Então, o preço do produto com um aumento de 8%, vamos calcular o aumento de 8%. Como nós calculamos? 8% é a mesma coisa que 8 dividido por 100, que é a mesma coisa que 8 centésimos, certo? Então, aqui, se o produto inicial custava 100%, 100% é a mesma coisa que 100 dividido por 100, certo? Que é a mesma coisa que 1. Então, aqui, somando 100% do produto inicial com mais 8% do produto inicial equivale a 108%, certo? 108% é a mesma coisa que 108 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1 inteiro e 8 centésimos, certo? Você pode fazer esse cálculo da seguinte forma, ou calcular 108% diretamente, ou fazer dessa primeira forma e somar 8 centésimos com 1 inteiro, que significa 100%. Eu estou fazendo aqui no passo a passo para você entender melhor a resolução deste tipo de questão. Então, vamos continuar aqui. Para calcular este aumento de 8%, basta multiplicar R$100, que é o valor do produto inicial, por 1 inteiro e 8 centésimos. E esse cálculo aqui dará um resultado 108, que equivale ao valor de R$108. Então, o produto com um aumento de 8%, sendo que o valor inicial dele era R$100, passou a custar R$108. E agora, vamos calcular o preço deste produto com aumento de 12%. Como nós podemos fazer? Neste momento aqui, o produto custa R$108. Ele passou a representar 100% do valor, certo? Então, nós temos que somar aqui mais 12%, que é o segundo reajuste. Nós precisamos saber o valor de 112% do produto. 112% é a mesma coisa que 112 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1 inteiro e 12 centésimos. Então, de acordo com o raciocínio aqui que nós resolvemos anteriormente, basta multiplicar R$108 por 1 inteiro e 12 centésimos, que dará um total de R$120,95. Vocês conseguiram entender aqui qual será o preço final do produto com os dois reajustes sucessivos? O preço total dele será R$120,95.
R$1,95. E agora, voltando à pergunta, qual é a pergunta? Aumentar em 20% equivale a aplicar esses dois aumentos sucessivos? Vamos testar? Vamos aplicar 20% de aumento em cima de R$100 para verificar se realmente está correto. Vou descer a tela aqui para facilitar a visualização. Então, vamos aplicar agora um aumento de 20% sobre o valor inicial, que era R$100. O valor inicial equivale a 100%. E nós queremos aumentar 20%. E nós queremos saber qual é o valor de 120%. 120% é a mesma coisa que 120 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1/2. Trabalhando de acordo com o que foi ensinado anteriormente aqui, vamos multiplicar R$100, que era o valor inicial do produto, por 1/2. Fazendo este cálculo aqui, dá um total de R$120. Vocês perceberam que se você aplicar 20% direto em cima do valor inicial, que era R$100 o produto, o valor que nós obtivemos foi R$120. E quando nós aplicamos o valor de 8% e depois o valor de 12% de forma sucessiva, o valor foi igual a R$120,95. Vocês perceberam que o valor é diferente? Qual é o correto? O correto, quando temos aumentos sucessivos, é calcular de forma separada os aumentos. Vamos responder a pergunta. Nós concluímos que aumentos sucessivos, aumentos percentuais sucessivos, tá? Não correspondem a um único aumento representado pela soma das taxas percentuais. Aqui nós já conseguimos esclarecer uma dúvida muito importante, uma pegadinha muito importante nas questões apresentadas em concursos. Mais uma informação importante. Analogamente, nós podemos concluir o mesmo raciocínio para descontos. Então, prestem atenção aqui que eu vou apresentar para vocês uma forma bem mais fácil de resolver aumentos e descontos sucessivos. Prestem bastante atenção que isso vai facilitar a resolução de muitas questões para vocês. Resolvendo diretamente aumentos e descontos sucessivos. Essa é uma forma muito mais rápida de resolver aumentos e descontos sucessivos. Aumentos e descontos percentuais. Então aqui vamos analisar a situação anterior. Nós temos um produto que custava R$100 e teve um aumento de 8% e outro aumento sucessivo. Foram aumentos sucessivos. Lembra que eu expliquei acima que para calcular um aumento de 8%, vou subir a tela para vocês entenderem. Lembra que para calcular o aumento de 8%, nós multiplicamos 100, que era o valor do produto inicial, por 1,08, que nós fizemos a transformação aqui. Vamos utilizar esse raciocínio aqui embaixo para resolver essa forma mais rápida e ágil da questão. Então aqui, para calcular diretamente aumentos sucessivos, nós podemos fazer o seguinte: basta multiplicar R$100, que é o valor inicial do produto, por 1,08 vezes 1,12. Resolvendo esse cálculo aqui, o resultado será R$120,96. Às vezes dá alguma diferença de centavos, isso por causa do arredondamento. Então, o que nós podemos concluir? Nós concluímos o seguinte, que um aumento de 8% sucedido de 12% é o mesmo que aplicar um aumento único de 20,96%. Esse resultado aqui vem daqui. Vocês perceberam? Então, voltando à nossa análise acima, o aumento
de descontos percentuais sucessivos não correspondem a um aumento representado pela soma das taxas percentuais. Vocês conseguiram entender toda essa explicação? Prestem bastante atenção nessa explicação, que isso é muito usado para resolver várias questões de concursos. Fiquem atentos ao canal, que estamos abordando o assunto sobre matemática financeira, inicialmente porcentagem, aumentos e descontos sucessivos, e seguiremos com o conteúdo avançando do nível mais fácil até o mais complexo. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo!